São Lucas e o Novilho. Hoje a igreja celebra a festa de São Lucas Evangelista. São 4 os evangelistas, né? Como são 4 os evangelhos. Segundo São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Pessoal, a igreja definiu lá nos primeiros séculos que são 4, justamente com base na explicação que os santos padres deram, principalmente em Santo Irineu, né? E depois a igreja foi desenvolvendo isso também no seu magistério, a partir, né, isso foi uma interpretação, a partir da visão de Ezequiel. Foi um profeta chamado profeta do exílio, né? Lá na época do exílio na Babilônia, 6 séculos antes de Cristo, pessoal. Ezequiel, está lá no capítulo 1 do livro de Ezequiel, ele teve uma visão em que ele via 4 seres viventes, né? Os mesmos 4 seres viventes da visão segundo São João, 7 séculos depois, no final do século I. São João Evangelista, quando estava exilado na ilha de Patmos, né? Isso está descrito no livro do Apocalipse. Viu os mesmos 4 seres viventes, né? Que são eles: um homem-anjo, um tourinho, um novilho, né? Um leão e uma águia. E aí, Santo Irineu e depois o magistério da igreja foi atribuindo essa visão desses 4 seres viventes aos evangelhos, né? Na verdade, os evangelhos formam um grande evangelho da vida, né? Que se estende aos 4 cantos da terra. Tem várias relações, né, a respeito do porquê, então, 4 evangelhos, né? E por que esses 4 especificamente, referindo a essas 4 imagens. E se a gente observar, de fato, o início de cada evangelho tem relação com cada uma dessas imagens, dessas figuras, né? Então, a gente olha que o início do Evangelho segundo São Mateus fala de uma genealogia, da origem humana e ao mesmo tempo divina de Jesus, ou seja, terrena e transcendente, por isso um homem-anjo, né? Evangelho segundo São Mateus. O Evangelho segundo São Marcos fala daquele que proclama, né? Daquele como o leão que ruge, né? Se referindo a João Batista. Então, ele já tem a figura de um leão, né? João Batista e sua missão lá no deserto. São Lucas começa falando, narrando o pai de João Batista, Zacarias, né, como sacerdote no templo, oferecendo um sacrifício, daí o novilho. A gente vai falar mais disso aí agora. E São João, a águia, justamente porque começa fazendo uma recapitulação de toda a história da salvação, né? No princípio era o verbo, estava com Deus e era Deus, mas como um mergulho da águia que vem, cumpre sua missão e retorna ao céu, retorna ao Pai, né? Cristo vem ao mundo, se encarna, então passa por sua paixão, morte e ressurreição, né? Então daí a figura da águia, né? O verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória e tal. Então, pessoal, são esses 4. Aí, agora a respeito de São Lucas especificamente, né? Zacarias vai lá e está oferecendo um sacrifício. Ele representando, pessoal, a última geração de sacerdotes, né? Porque daí Cristo seria o verdadeiro, único e último sacerdote, né? Daí que todos os sacerdotes se oferecem, hoje oferecem, na verdade, os sacrifícios, né, em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, o grande sacerdote. Então, os últimos sacerdotes que ofereciam sacrifícios que, na verdade, não eram capazes de remir o pecado do mundo, né, de perdoar o pecado do mundo, esses sacerdotes, eles eram ali representados por... Eu não estou dizendo que não tinha nenhum efeito esses sacrifícios, tá, pessoal? São Tomás vai dizer que tinha efeito, mas não tinha esse poder de unir novamente os homens a Deus, né? Nesse sentido, tirar o pecado do mundo. E aí o que aconteceu? Então Zacarias representa, ele oferecendo ali o seu sacrifício, representa esses últimos sacerdotes. E o seu filho, João Batista, ele seria ali anunciado por um anjo, né? Que seria anunciado por um anjo, a Zacarias. O seu filho João Batista seria o último profeta, que na verdade apontaria, eis o Cordeiro de Deus. Ou seja, não são mais sacrifícios, como o pai de Zacarias, né, oferecia no templo, mas agora o Cordeiro de Deus, né, não mais o novilho, mas o Cordeiro de Deus, Cristo, aquele único, verdadeiro e eterno sacrifício que seria oferecido, né, ele mesmo se ofereceria como sacrifício para expiação do pecado do mundo, ou seja, para unir o homem a Deus. Não é que não exista mais pecado, as pessoas ainda pecam, né, mas a amizade entre Deus e os homens agora foi restaurada, não existe mais aquela inimizade, né? Ou seja, o inferno garantido para todo mundo não é mais assim, né? Existe a possibilidade de céu. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então São João Batista
como o último dos profetas, filho daquele que representa os últimos sacerdotes, fala, olha, agora o sacerdócio muda, né? Agora este é o verdadeiro sacerdote e a verdadeira vítima, que de fato agora tem o poder de expiar o pecado do mundo. Então vai ser a última vítima e esse sacrifício vai ser perpetuado nas missas, né? Até o fim dos tempos. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é nesse sentido, esse símbolo do novilho, né? Então, aí, pessoal, a gente vê que também São Lucas, com a sua própria vida, ele faz a imitação de Cristo, nesse sentido, né? Cristo que se oferece ao Pai, né? Se faz sacrifício, São Lucas se oferece a Cristo, né? A sua vida é um oferecimento a Cristo ao ponto de sofrer o martírio, né? Então, nesse sentido, a gente pede que São Lucas rogue por nós